Muito boa noite, meus amigos da rede. No ar mais um programa Histórias e Personagens Bíblicos, Mensagem da Cruz. Antes de contar a história de hoje, eu quero aqui agradecer, louvar a Deus pela vida da minha amiga de trabalho, a Ana, e também da sua mãe, Dona Maria Amélia. Elas sempre estão acompanhando os nossos vídeos. Um forte abraço para as senhoras e que Deus abençoe. Então, nesta noite, nós vamos relembrar e conhecer um pouco mais também um dos personagens mais famosos do Velho Testamento, escrito no livro de Juízes, a linda história de Sansão, um homem forte, cheio do Espírito Santo desde o ventre. Ele que foi separado por Deus para começar a libertar o povo de Israel dos filisteus. Vamos então dar início a esta linda história. Manoá era o pai de Sansão. A mãe de Sansão era estéril. Eles não poderiam ter filhos. E aí um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e trouxe-lhe uma mensagem especial. Ela teria um filho, mesmo sendo estéril. Este filho seria Sansão. E ele seria muito especial desde o nascimento. O anjo disse que Sansão deveria ser um nazireu, que significa ele não poderia cortar os cabelos, ele não poderia beber vinho e também tocar em coisas impuras. Ele não poderia fazer isso. E esta dedicação especial a Deus daria a Sansão uma força incrível para cumprir uma missão muito importante: começar a libertar o povo de Israel dos filisteus, que há muito tempo os oprimia. Quando Sansão nasceu, os seus pais seguiram as instruções do anjo. À medida que Sansão crescia, ficou claro que ele era diferente. O Espírito do Senhor estava com ele e ele desenvolveu uma força extraordinária, muito maior do que qualquer outra pessoa. Esta força não era apenas física, mas também uma extensão do propósito divino em sua vida. Desde jovem, Sansão foi chamado para liderar Israel contra os seus inimigos. E sua força seria o meio pela qual ele cumpriria esta missão dada por Deus. A força extraordinária de Sansão, e ele mata um leão. A força de Sansão era tão grande que ele poderia fazer coisas impressionantes que ninguém poderia fazer. Um dos momentos marcantes de sua vida foi quando ele encontrou um leão. E certo dia, enquanto ele estava a caminho de Timná, ele era um jovem forte. E aí o leão apareceu e o atacou. E com a força que Deus lhe deu, Sansão agarrou o leão e o matou com suas próprias mãos, como se fosse um cabrito. Depois disso, Sansão passou pelo mesmo caminho em que ele matou o leão. E aí, abelhas tinham feito um favo de mel no cadáver do leão. Ele pegou um pouco daquele favo e comeu.
e ele não contou a ninguém o que tinha feito. O ato de Sansão comer mel das entranhas do leão e oferecer a seus pais foi uma transgressão do seu voto de Nazireu. Ele tocou em corpo morto, né? Ele deveria evitar qualquer contato com cadáveres ou coisas impuras, conforme prescrito no livro da lei. Em Números 6, 6 e 7 está escrito: ao tocar o cadáver do leão, ele quebrou uma das regras fundamentais do seu voto. Este ato de desobediência vai causar grandes problemas a Sansão. O seu descuido vai causar sérios problemas para ele, porque ao longo de sua vida ele teve vitórias, mas ele sofreu. Continue acompanhando esta linda história e nós veremos o desfecho. Servidos, tomar um chimarrão pro frio é bom, hein? O enigma do casamento e a rincha dos filisteus. Durante o seu casamento com uma mulher filisteia, Sansão fez uma aposta com os convidados, desafiando-os a resolver um enigma. O enigma era sobre algo que ele viveu depois de matar o leão e encontrar mel dentro do corpo do animal. A charada era: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Sansão prometeu dar 30 roupas finas a quem resolvesse o enigma. Se não conseguissem, eles teriam que dar as roupas a ele. Os convidados, incapazes de resolver o enigma, pressionaram a esposa de Sansão a descobrir a resposta, ameaçando-a. Com medo, ela insistiu para que Sansão contasse o segredo, e ele cedeu. E ela então revelou a resposta aos filisteus, que resolveram o enigma e exigiram o prêmio de Sansão. Sentindo-se traído, Sansão ficou furioso e, em retaliação, ele capturou 300 raposas, amarrou tochas nas suas caudas e as soltou nas plantações dos filisteus, incendiando toda a colheita. Esta ação foi uma vingança direta contra os filisteus pela traição da sua esposa e pelos danos causados a ele. O ato de Sansão mostra como ele respondia com força, com fúria, mas como a sua impulsividade o levava a conflitos maiores, o afastando ainda mais do plano de Deus para a sua vida. O comportamento impulsivo de Sansão o afastava cada vez mais de Deus. Sansão era muito impulsivo. Muitas das vezes agia sem pensar nas consequências e desobedecia a Deus. Embora fosse escolhido desde o nascimento para cumprir uma missão especial, Sansão permitia que as suas emoções e desejos o controlassem. Exemplo disso, ele se envolvia muito com as mulheres filisteias, ignorando que isto ia contra as orientações de Deus para ele. Esses relacionamentos o levava a situações complicadíssimas e perigosas para ele e para Israel. O massacre com a queixada de um jumento. Após ser capturado pelos próprios israelitas e entregue aos filisteus,
Sansão foi amarrado e levado aos inimigos. Quando os filisteus se aproximaram para atacá-lo, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com grande poder. Aí então ele rompeu as cordas que o prendiam. Olhando ao redor, Sansão encontrou apenas uma queixada de jumento como arma, e ele a usou. E com esta simples ferramenta, ele matou 1000 filisteus, mostrando novamente a sua força sobrenatural. Este ato destacou a forma como Deus usava grandiosamente Sansão. Após esta batalha, eles reconheceu que a sua vitória foi uma intervenção divina, mostrando que, mesmo em momentos de fraqueza, Deus ainda era com ele. Aleluia. Vamos dar sequência aqui. Esta força extraordinária de Sansão sempre o ajudou, mas ele, como disse, desobedecia a Deus e sofria e levava-o a grandes riscos. Agora vamos ver a traição de Dalila. Sansão se apaixonou por Dalila, uma mulher filisteia. Os líderes dos filisteus, querendo já capturar Sansão por causa dos problemas que ele já tinha causado, subornaram Dalila com uma grande quantia de prata para descobrir os segredos da sua força. Dalila, então, buscando o dinheiro, tentou várias vezes persuadir Sansão a revelar o segredo. No começo, Sansão a enganava, dando respostas falsas sobre como poderia ser enfraquecido. No entanto, Dalila não desistia e continuava pressionando Sansão dia após dia, até que ele finalmente cedeu e revelou a sua força. Estava ligada ao fato dele nunca ter cortado o cabelo, pois ele era um nazireu dedicado a Deus desde o nascimento. Com esta informação, Dalila esperou Sansão dormir. Então ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo. Quando Sansão acordou, a sua força já havia o deixado. Então os filisteus o capturaram, cegaram e o levaram preso a Gaza. E lá eles o forçaram a trabalhar como um escravo. A traição de Dalila marcou o ponto mais baixo de Sansão e mostrou as graves consequências de se desviar do caminho de Deus, do propósito de Deus, e confiar em pessoas erradas. O último ato de destruição do templo filisteu. Após ser capturado pelos filisteus, Sansão foi levado ao templo de Dagon em Gaza, onde ele foi forçado a se exibir como um prisioneiro cativo diante os filisteus e os seus governantes. O templo estava cheio de filisteus que estavam celebrando e fazendo sacrifícios aos seus deuses. Sansão, agora cego e fraco, pediu para ser colocado entre as 2 colunas principais do templo que sustentava o edifício. E ele orou a Deus pedindo força uma última vez para se vingar dos filisteus por causa do que lhe haviam feito. Deus então ouviu as suas orações e lhe deu a força necessária.
Com toda a sua força restaurada, Sansão empurrou as colunas com toda a sua força, e o templo desabou sobre ele e sobre todos os presentes, matando mais filisteus naquele dia do que em todas as suas batalhas anteriores. Glória a Deus. Sansão morreu sobre os escombros, mas a sua ação final libertou Israel e parte da opressão filisteia, mostrando que, mesmo em sua última hora, ele ainda cumpriu o seu papel de libertador. Conclusão, meus amigos. Quando Sansão contou o seu segredo a Dalila, ele teve o seu cabelo cortado e perdeu toda a sua força que Deus lhe havia dado. Isto mostra que, ao nos afastarmos de Deus e do nosso propósito, nos tornamos vulneráveis e fracos. Sansão só recuperou a sua força quando ele se voltou para Deus em oração, pedindo ajuda, pedindo perdão, antes de derrubar o templo filisteu. Esta última reconciliação nos ensina que, mesmo quando cometemos erros graves, Deus está disposto a nos ouvir, nos perdoar e derramar da sua graça e nos dar outra chance de cumprir o nosso propósito. Para nos reconciliarmos com Deus, é importante reconhecer os nossos erros, buscar perdão com sinceridade de coração e aí renovarmos o nosso compromisso com o Senhor. A vida de Sansão nos mostra que, apesar das consequências e de nossos erros, a misericórdia de Deus é grande. A verdadeira força vem de viver de acordo com a vontade de Deus e manter um coração quebrantado, arrependido, dedicado ao Senhor. A vida de Sansão nos ensina também que, embora falhamos na vida, a verdadeira força vem de restaurarmos a nossa conexão com Deus. Ao reconhecermos os erros e manter os compromissos espirituais, buscar o perdão, podemos endireitar a nossa vida, voltar ao propósito e solucionar as fraquezas. Por fim, aprendemos também que o filho, quando não honra o pai e a mãe, ele sofre, ele perece na vida. Sansão não deu ouvidos aos seus pais, fez as coisas conforme a sua própria vontade, achando ele que isto não levaria perigo, não levaria danos à sua vida, mas ele sofreu e morreu por não obedecer a Deus e por não honrar os seus pais, não obedecer os pais. Vamos sim honrar pai e mãe para que se prolongue a nossa vida na terra. Precisamos viver segundo a vontade de Deus, com os nossos propósitos alinhados. Amém? Que Deus abençoa e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Graças a Deus.